Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, professor Lucas Siege, professor de Ciências e Biologia de vocês, e hoje nós vamos dar sequência ao PET 3 da semana 2, ok? Semana passada nós vimos a semana 1, falamos um pouco do núcleo, agora a gente vai falar de divisão celular, tá bem? A divisão celular que a gente vai falar hoje é a mitose. Semana que vem falaremos sobre a meiose. Então, o que eu já posso adiantar para vocês, que divisão celular é dividida em duas partes, né? A mitose, que é um tipo de divisão celular que ocorre nas células do nosso corpo, que a gente chama de células somáticas. Essas células somáticas são as células que a gente pode visualizar em todos os órgãos do nosso corpo, na pele, nos nossos neurônios, no intestino, né? São as células que a gente chama de somáticas. Tá bem? Então, todas essas células presentes nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, são consideradas células somáticas. Agora, a divisão celular que ocorre nos gametas vão receber um outro tipo de divisão, né? Vão receber um outro tipo de nome, um novo tipo de processo, digamos assim, que é a meiose, que a gente vai ver na próxima semana. Tá? Então, hoje a gente vai falar da divisão celular das células somáticas, as células do nosso corpo. Né? É um processo fascinante que talvez é um dos processos mais importantes que a célula vai fazer. Ela se prepara por muito tempo para que isso aconteça, né? Porque todas as células do nosso corpo, em algum momento, ela vai sentir a necessidade de se dividir e se multiplicar. E a biologia é tão fascinante que divisão e multiplicação acaba sendo a mesma coisa, não é? Então, prestem bastante atenção nessa explicação. Ao final, como de costume, a gente faz os exercícios do PET, né? Eu vou ajudar vocês a construir a resposta e tenho certeza que vocês vão arrasar na entrega do PET de vocês. Aos meus alunos, eu espero que vocês me mandem, me enviem, comprovem que vocês estejam fazendo e eu tento ajudar quem estiver assistindo por fora também, né? São questões muito interessantes e temas muito interessantes de serem abordados também. Então, a divisão celular é muito importante para as nossas células, né? Para o nosso organismo em geral, né? Ajuda no crescimento do corpo, para as nossas células, para o nosso corpo crescer. Vocês que estão na puberdade, por exemplo, né? Vocês precisam crescer de tamanho, os órgãos precisam crescer também. Então, as células precisam se multiplicar, né? Então, elas precisam estar se dividindo a todo momento, criando novas células, aumentando o tamanho dos tecidos e assim por diante, né? Então, o crescimento do corpo, o crescimento dos órgãos é muito importante para isso. Vamos supor que vocês se machuquem, né? Faz um corte quando está lá cozinhando, ou cai de bicicleta, alguma coisa assim. Vocês precisam de repor essas células que sofreu aquele ferimento, né? Então, a regeneração é muito importante. Então, a divisão celular atua na regeneração também. Reprodução, né? Muitos organismos, por exemplo, que vão se dividir, né? Eles são unicelulares, por exemplo, eles precisam se dividir para, né, se multiplicar, eles precisam se dividir para se reproduzir. O que a gente chama de divisão binária, por exemplo. Alguns protozoários, alguns fungos são capazes de fazer isso, né? As bactérias também, só que a gente não vai entrar muito no caso disso, não, porque, por exemplo, as bactérias, a gente já viu, né, que são indivíduos procariontes. E a gente vai falar de divisão celular de indivíduos eucariontes, como nós, né? Indivíduos que possuem núcleo. Os indivíduos que não possuem núcleo, no caso das bactérias, né? A gente vai tratar isso em um outro momento. Pode ser? Então a gente pode continuar. A gente tem aqui um desenho que tem bem simplificado no PET de vocês. Eu trouxe um mais interessante, né? Então, essas são as etapas de uma mitose, né? Essas etapas são fundamentais para que a célula se divida. Olha só que interessante. Aqui, ó, eu vou colocar um apontador laser para vocês. Aqui eu tenho uma célula, que a gente chama de célula-mãe, né? Porque ela vai dar origem a duas novas células, a gente já viu isso, né? Para que uma célula se divida, essa célula original, ela vai dar origem a duas novas, ela vai se dividir e dar origem a duas novas. Tá aqui, ó, processo inicial, e essa aqui seriam as duas células filhas, por exemplo. E tudo isso no meio acontece um processo que a gente vai ver detalhadamente, que culmina na divisão celular, tá? Sem esses processos, sem essas etapas aqui, não ocorreria o surgimento de duas células filhas, tá? Então, essas etapas no meio são muito importantes, tá? E é o tema da
aula de hoje. Tá? Pontos importantes rapidamente para a gente não se perder, né? Semana passada a gente viu algumas coisas sobre núcleo da célula, sobre algum conceito de cromossomos, e aqui a gente vai relembrar isso tudo, né? Talvez vocês possam lembrar lá do 8º ano que uma célula tem várias organelas, né? Mitocôndria, cloroplasto, se for uma célula vegetal, complexo de Golgi, retículo endoplasmático. A gente viu várias organelas espalhadas numa célula, e agora a gente não vai ver isso, né? Poxa, professor, só tem isso numa célula? Não, tem muitas outras coisas. Só que eu vou colocar aqui algumas coisas que são importantes para a divisão celular. Lembre-se que existem, né, outras organelas envolvendo aqui, mas elas não vão ser importantes agora. Em outro momento ela vai ser, tá? Então, aquelas organelas que a gente aprendeu, esquece por um momento, depois a gente vai voltar nelas, tá? Então, essa aqui é uma célula eucariótica. Geralmente, uma célula eucariótica vão ter essas estruturas. Uma membrana plasmática, as organelas em si, eu só separei uma aqui, porque ela vai ser importante para a divisão celular, que é o centríolos, tá? Ela está aqui bem bonitinha. O citoplasma é onde ocorre tudo, né? Esse meio aquoso, onde ocorrem as reações, onde estão imersas as organelas e tudo mais, né? Então, esse meio aquoso onde as organelas estão, tá bom? Meio intracelular. Temos também a carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo da célula. Todas as células eucariontes vão possuir isso. O nucleolo, que ele é muito importante, né? A gente acaba deixando ele despercebido nas aulas de citologia, por exemplo, mas o nucleolo ele vai sintetizar os ribossomos. Os ribossomos, por sua vez, vão produzir as proteínas importantes para todo o funcionamento de uma célula. Então, o nucleolo ele é muito importante aí. Ele vai produzir a proteína que vai ajudar na duplicação do DNA, né? Ele vai produzir diversas proteínas estruturais de uma célula. Então, o nucleolo está ali, ó, executando o seu papel, tá? Nós temos também a cromatina, que às vezes vocês não ouviram falar com esse nome, que nada mais é do que o que a gente viu com outro nome, né? Os cromossomos. Os cromossomos nada mais são do que um material genético condensado. E a cromatina seria esse material genético mais condensado ainda, né? Como se ele tivesse sido comprimido para caber ali dentro do núcleo, sabe? Então, ele está ali, a cromatina está ali, os cromossomos estão ali, e ele nada mais é do que o nosso material genético, o nosso DNA, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Outro ponto importante é que antes da célula dividir, antes de entrar todos aqueles processos, aquelas etapas que a gente viu ali, acontece um negócio muito importante. É a preparação da célula para ela se dividir, que a gente chama ela de intérfase, né? Inter é no meio, né? Intermediário é sempre no meio de alguma coisa. Então, é entre as fases. Então, no meio das fases acontece isso aí, ó, a intérfase. O que vai acontecer? A célula vai dar uma crescida, né? Ela vai crescer de tamanho, ela vai crescer suas organelas. Isso é muito importante porque ela tem que se dividir. Imagina só, eu tenho uma laranja e vou dividir ela no meio. Eu não vou ter duas laranjas, né, do mesmo tamanho do que a original. Eu vou ter metade, metade, né? Então, pensa comigo, se eu pudesse crescer a laranja, duplicar ela de tamanho e depois dividir, aí sim, eu teria duas laranjas iguais, né? Digamos assim, só estou dando um exemplo, né? Além disso, ela precisa duplicar tudo que está dentro dela. Porque imagina só, se eu tenho, por exemplo, uma mitocôndria, que é a organela que faz a respiração. Obviamente tem mais numa célula, mas estou dando um exemplo se tiver só uma. E eu preciso dividir para duas. Vou deixar metade de uma mitocôndria para uma célula e metade para outra? Não. O que seria mais interessante? Eu duplicar antes de eu duplicar a célula, eu duplico todas as organelas e mando metade para um lado e metade para o outro. Concorda comigo? É muito mais fácil. Então, essa fase S daí, que a gente não vai falar muito de G1, S, G2, isso é só mais no ensino médio, tá? Então, G1 vai acontecer esse crescimento, ela vai aumentar de tamanho. A S seria de duplicação, de síntese de proteínas, por isso que ela tem esse S. E o G2 também ocorre um crescimento, ela continua crescendo de tamanho e tal, e tem uma
parte muito importante é que ela vai reservar energia, porque, poxa, para eu dividir uma célula, eu preciso gastar muita energia, demanda muita energia para ela. Então, eu preciso de reservas energéticas para que isso aconteça. Então, percebe que essa fase é para preparar a célula para uma divisão? Então, isso é muito importante. Tá? Só acontece a divisão celular porque ela passa por esse processo de intérfase, um processo de preparação para a célula se dividir. Quando isso acontece, né, olha só, esse ponto anterior, tá vendo que só tinha um centríolo, só tinha essas cromatinas. Eu dupliquei tudo. Poxa, professor, não duplicou o núcleo. Não precisa duplicar o núcleo. O núcleo é uma exceção, nem o nucleolo. Só vai precisar duplicar a cromatina e as organelas envolvidas, né? Aqui no caso eu tenho os dois centríolos aqui, mas faz de conta que tem mais organelas. Mas quem vai ser importante agora é só os centríolos. Então duplicou tudo menos o núcleo. Vocês vão entender por que o núcleo não duplicou, porque ele vai sumir, a gente vai desaparecer com ele aí depois ele volta, tá? E olha só o que acontece, que legal. Quando a gente entra na primeira fase da mitose, a gente chama ela de prófase. Olha só o núcleo está começando a desaparecer, né? O nucleolo também está começando a se romper a carioteca. Isso é muito importante. Todas as proteínas envolvidas, todos os nutrientes envolvidos ali no núcleo vão ser utilizados para dividir a célula. Olha só que legal, né? Então, tudo aquilo ali vai ser reaproveitado, nada vai ser jogado fora. Ele vai desaparecer, mas na verdade ele vai se transformar, né? Então, os cromossomos vão se condensar mais, eles vão ficar mais visíveis, eles vão ficar mais enrolados, ok? Os centríolos vão se afastar, tá vendo que eles estavam mais juntinhos? Eles vão se afastar, isso é muito importante. O centríolo ele vai ter um papel fundamental na divisão das células. Ele vai puxar os cromossomos um para o lado, para cada lado, sabe? E o nucleolo e a carioteca vão sumir, como eu já falei para vocês. Estão desaparecendo aqui nesse momento, né? Então, o núcleo vai desaparecer, porque a carioteca está indo embora, e o nucleolo, que ajuda a produzir diversas proteínas, vai produzir os ribossomos, que produz as proteínas, né? Vai desaparecer. Não vai precisar nesse momento, né? Porque a célula já tem tudo que ela precisa para se dividir, tá? E ela vai acontecendo tudo aquilo que eu falei. Os centríolos vão mais para a periferia da célula, vai continuar. E essa migração deles é muito importante porque ele vai liberando algumas fibras, algumas proteínas, e essas fibras vão se unir aos cromossomos posteriormente. Então, esse afastamento dele é muito legal, porque ele vai liberando, soltando para lá algumas fibras que a gente chama fibras de fuso e fibras de Aster. Não precisa se preocupar com isso, mas são as fibras que vão ajudar a puxar os cromossomos depois, tá? Os cromossomos vão se deslocar para a porção mediana da célula, tá? Vai ficar nesse meio aqui, ó. Olha só, comparando o lado aqui, ó, sumiu a carioteca, aí os cromossomos, não é bobo nem nada, eles vão sair dali, né? Eles vão ficar na porção mediana, vão ficar emparelhadinhos ali no meio, que a gente chama de porção equatorial também, né? Por causa, como se fosse comparar com o planeta Terra, ali seria como se fosse a linha do Equador, né? Ah, mas professor, a linha do Equador é assim, não é assim, não. Eu só deixei ele deitado assim, porque fica mais fácil da gente visualizar. Mas se você girar assim, ó, vai ficar na horizontal, né? Mas não importa muito essa questão de Equador, meridiano, latitude, longitude, não se importa muito com isso, não. Deixa isso lá para a geografia, tá, gente? Então, os cromossomos vão ficar na parte do meio da célula. Isso é muito importante para que ocorra a divisão celular. E olha só, os centríolos já estão na parte final, né, na parte da periferia. Os cromossomos já estão se condensando mais ainda, né? Estão vendo que eles estão aumentando de tamanho. A gente quase não consegue ver o núcleo, nem o nucleolo, né? A carioteca quase toda já foi embora. E a gente encontra essa formação aqui. A gente consegue já visualizar essas fibras que os centríolos foi soltando, né? E soltar essas fibras foi muito importante, porque elas vão se conectar lá no meio dos cromossomos. Os cromossomos são esses X aí, tá, gente? Nosso DNA está ali. E essas fibras
vão se conectar lá no meiozinho do X, né, como se fosse na barriguinha do X, do cromossomo, né, e depois vão puxar ele lá para os centríolos, né, deixando a parte do meio livre. Então, os centríolos estão no polos, os cromossomos estão no meio, né, na parte equatorial, e as fibras do fuso e do áster, né, que são essas linhazinhas aqui, já estão bem visíveis e elas vão se conectar lá no meio do X, no meio dos cromossomos, tá bem? Após isso, a gente tem a fase da anáfase, tá? A anáfase aqui, ó, que vocês podem ver lá no material de vocês, que a gente viu aqui, ó, vai acontecer a separação desses cromossomos, tá bem? Então, na metáfase, uma coisa para vocês lembrarem, metáfase é no meio. Então, me de meio, me de metáfase. Então, os cromossomos estão no meio, tá bem? Metáfase, cromossomos estão onde? No meio. Eu tinha uma professora que ajudava a lembrar também na anáfase. Anáfase, Ana. Ana seria uma namorada sua que quer separar, né? Ela quer separar de você porque você não dá atenção para ela. Então, ela quer separar de você, ela quer o divórcio, entendeu? Então, a Ana quer a separação, ela não quer ficar junto de você. Então, o que vai acontecer com os cromossomos na anáfase? Olha só que legal, vão se separar. Então, a fibra do fuso e do áster vão puxar cada braço do cromossomo, é uma separação de bens aqui, né? Cada um fica com metade. Então, a Ana vai se separar de você. Então, você fica com metade, a Ana fica com metade. Então, puxa cada um para um lado para deixar o meio livre. Mas por que tem que deixar o meio livre, professor? Porção equatorial livre. Alguma coisa importante vai acontecer ali? Sim, vai acontecer um negócio legal ali. Vai acontecer, olha só, que legal. Tá vendo? Puxou lá e deixou a porção equatorial livre. O que vai acontecer aqui? A última fase da mitose, que é a telófase. A telófase é basicamente a célula se separando, a célula se transformando em duas, tá? Ocorre que a gente chama de citocinese, que é essa linha aqui do meio aqui, ó. Acabei não colocando uma seta aqui, mas isso se chama citocinese, tá? Não precisa se preocupar muito com isso, mas é o nome dado para isso, tá? E a célula vai, ó, se dividindo, vai se separando. Percebe que o meio estando livre é importante para que ocorra essa divisão celular? Ela vai se separando e a célula começa a adquirir as características originais, né? Quais seriam essas características originais? As fibras do fuso vão embora, não precisa mais dessas fibras. As proteínas vão se restabelecendo ali. O núcleo vai aparecer de novo, a gente está vendo a carioteca se formando. O nucleolo vai aparecer de novo também. Então, o que aconteceu? O núcleo sumiu, o nucleolo sumiu, e como que ele voltou? As proteínas que formavam eles ainda estavam ali. Elas só estavam modificadas para que a divisão celular acontecesse. Agora elas estão se restabelecendo no formato original para fazer para estabelecer a sua função, né, celular novamente. Então o núcleo vai aparecer, o nucleolo vai aparecer, os cromossomos que estão aqui, ó, únicos, né, eles não estão mais duplicados. Olha só que legal. Igual lá no início, eles estão únicos, eles vão voltar para dentro do núcleo, ficarem protegidos novamente dentro do núcleo, dentro da carioteca, e os centríolos voltam a ser únicos, as organelas voltam a ser únicas de novo, né? Ter a sua quantidade original novamente. Olha só que legal. E aqui, só para vocês verem, né? Até vou levantar eu aqui, é exatamente o que tem no material de vocês do PET. É a última fase da mitose. Ocorre praticamente o inverso que aconteceu na prófase, aquela primeira etapa, né? Então, o que aconteceu ali? É o inverso. Então, ela volta às características originais. Então, os cromossomos, em vez de condensar, eles vão descondensando, vão diminuindo de tamanho, vão ficando mais afrouxados, e eles vão voltando às características originais. Em vez de estar sumindo a carioteca e sumindo o nucleolo, está reaparecendo o nucleolo e reaparecendo a carioteca.
tá bem? Então, é exatamente isso que eu queria trazer para vocês, o processo de divisão celular. Todas as etapas a gente passou. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês, que eu fiz também, é mais voltado para o ensino médio, ou seja, tem mais detalhes, mas se você quiser já, né, se você gostou da aula, dá uma olhada no vídeo, dá uma olhada lá, tenho certeza que você vai gostar também. Tem outros exercícios, e agora a gente vai para os exercícios do PET, aquelas atividades que vocês têm que me entregar, tá? A gente vai pular aqui e vamos para os exercícios, ok? Um exercício da Universidade Federal de Lavras. Olha só, vocês estão fazendo exercício já de vestibular. Nos seres multicelulares, igual nós, né, que tem várias células, a mitose é um processo que tem como principal função. Quais dessas alternativas aí é a correta? Seria movimentação celular? Não é, né? A célula não é para se mover, ela não faz mitose para se mover. Ela faz mitose para produzir gametas? Olha o spoiler da próxima aula. Produção de gametas, quem faz é a meiose, tá bem? As nossas células se dividem ao meio pelo número de cromossomos, transformando em gametas. Isso é um processo chamado meiose, então a B também não pode ser. Letra C, produção de energia. A célula divide-se para produzir energia? Não, pelo contrário, para ela dividir, ela precisa gastar energia, né? E expressão gênica? Não tem nada a ver. Expressão gênica, né? Envolve cromossomo, envolve DNA ali, né? Duplicação de DNA, mas não tem nada a ver com a letra D. Então só pode ser a letra E, crescimento. Exatamente, mitose é para crescimento. Crescimento dos tecidos, crescimento celular, crescimento dos órgãos, crescimento do nosso corpo, crescimento do número de células, ok? Então, mitose é crescimento. Então, é letra E. Olha só, uma questão aqui de Juiz de Fora. Entre as frases a seguir, em relação à divisão celular por mitose, uma alternativa aqui está incorreta. Então, as outras 4 alternativas aí estão corretas, né? A gente tem que encontrar a impostora aí, uma manguza aí. Vamos lá. É um processo muito importante para o crescimento dos organismos? A mitose é um processo muito importante para o crescimento dos organismos. Então, ok, ela não é a nossa impostora. Ocorre nas células somáticas, tanto em animais como vegetais? Foi a primeira coisa que eu falei para vocês, né? A mitose é a divisão celular das nossas células do nosso corpo, ou das nossas células somáticas, é o nome mais bonito para isso, não é? A célula-mãe dá origem a 2 células filhas com metade do número de cromossomos? Opa, eu acho que temos um impostor aqui, hein? Por que eu acho que essa aqui é um impostor? Porque não é a metade do número de cromossomos. É um número igual, é idêntico. A célula-mãe é idêntica à célula-filha na mitose. Lá na meiose, isso vai ser diferente. A letra C aqui, ela acabou de descrever para mim uma meiose, tá? Que é a metade do número de cromossomos. Não é uma mitose, certo? Vamos só ver a D e a E, para garantir que elas não são impostoras, né? Na metáfase, todos os cromossomos, cada um com 2 cromátides, encontra-se no equador da célula em maior grau de concentração. Está dizendo que elas estão no meio da célula. É verdade, elas estão no meio da célula. Os cromossomos ficam lá no meio da célula, né? Cada um com sua cromátide. Por que cromátide? Porque antes disso ela se duplicou, né? O cromossomo ficou com 2 perninhas. Então, cada perninha se chama cromátide, tá bem? A gente chama ela de cromátide irmã. E se você não acredita em mim, olha só esse desenho aqui, metáfase. Olha os cromossomos em roxo aqui, ok? Eles estão em que posição? Na parte mediana da célula. Fala a verdade, o meu desenho ficou muito mais bonito, muito mais didático que o PET, não foi? Aquele desenho que vocês viram no slide foi eu que fiz, né? Também não precisa se gabar, né, professor? E a letra E, as células filhas são idênticas às células mães. É exatamente isso que acontece na mitose. As células filhas são idênticas à célula mãe. Então, é a letra E também. Não, perdão. Ele quer saber a incorreta, né? Então, é a letra C, aqui na 2, e na 1, que é a letra E. Tá vendo? Vocês estão muito capazes para fazer questões de vestibular. Olha só. Vão estar muito bem preparados quando chegar a hora de vocês. Marque a alternativa que complete a frase abaixo, né? A, alguma coisa
É uma fase marcada pela condensação dos cromossomos, que se tornam progressivamente mais curtos e grossos. Então, qual que é a fase marcada pelo maior grau de condensação dos cromossomos? Certo? Então, só pode ser a letra D. A número 4, analise as alternativas abaixo e marque aquela que indica corretamente uma etapa da mitose, que se caracteriza pela organização dos cromossomos na região mediana da célula. Né? Qual que fica na região mediana da célula? Qual fase fica na região mediana da célula? A gente viu anteriormente. Né? Só pode ser a metáfase. Essa aqui foi até rápida, né? Metáfase. Lembra do me? Começa com me, então é no meio. Quem fica na metade é a metáfase, tá bom? A metáfase. E para a gente finalizar, pessoal, nós temos a número 5 aqui, que é da PUC do Rio, mais uma questão de vestibular para vocês. E ele quer saber quais são as alternativas corretas, né? Vamos ver um por um. O núcleo começa a desaparecer na prófase. Exatamente, o núcleo começa a desaparecer ali na prófase, é o primeiro momento que ela começa a desaparecer. O material de vocês até fala de prometáfase, né? Uma nova fase que estão tentando emplacar aí, mas quase ninguém usa. É uma fase intermediária entre a prófase e a metáfase. Não precisa se preocupar com isso. Poucas pessoas falam dela,
Então, é ali naquele momento, antes de chegar na metáfase, que o nucleolo, o núcleo, assim, começa a desaparecer, tá bem? Os núcleos filhos são geneticamente idênticos aos núcleos dos pais? Ele não fala isso em nenhum momento, mas a gente pode afirmar que sim, porque a célula na mitose, a célula mãe, tem que ser idêntica à célula filha, tá bem? Então a gente pode afirmar que sim. Isso daí a gente pode afirmar que sim. As cromátides irmãs se separam no início da anáfase. A anáfase se separa, não é? Sim, então a gente pode dizer que as cromátides irmãs se separam no início da anáfase, né? O primeiro processo, quando começa a separar, é a anáfase. A gente já consegue caracterizar a anáfase. Os cromossomos homólogos fazem sinapse na prófase. Gente, não precisa se preocupar com isso agora, que isso aí é um assunto de meiose, tá? Isso aqui ele não falou para você, mas como é uma questão de vestibular, pressupõe que você já entenderia toda a meiose também. Então, eu já afirmo para você que a número 4 está errada, tá? Precisava de uma perspicácia maior aí nessa número 4. E a 5, o único núcleo dá origem a 2 núcleos filhos idênticos. Ele está trazendo aqui o conceito de uma mitose também, tá? Então, um único núcleo, né, uma célula em si, a gente pode dizer isso também, dá origem a 2 núcleos filhos ou 2 células filhas idênticas também. É o conceito de mitose. Então tá certo também, só pode ser a letra C, tá? 1, 2, 4, opa, letra C não, letra B, né? 1, 2, 3 e 5. Significa dizer que a única que está incorreta é a número 4. Então, letra B, tá bem? É isso, pessoal. A gente finaliza a nossa aula, os nossos exercícios. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado vocês e a gente se vê na próxima aula.